A gente hoje está num momento, de muita satisfação, faz com que, possamos investir na expansão, tanto na expansão da fábrica de transformadores no Brasil, que ela vai dobrar de tamanho, quanto também na criação da fábrica de reguladores de tensão nos Estados Unidos, que é uma segunda etapa da internacionalização da TSEA. Então, se hoje a gente consegue ter um discurso transparente, objetivo com o nosso cliente dos Estados Unidos para uma fábrica nova, é porque esse trabalho, né, de qualidade, de aproximação comercial já está sendo feito há muito tempo. Olá para você que acompanha o Tisseia Talks. Estamos aqui com um mais novo episódio, a expansão global da Tisseia e a estratégia comercial. Aqui com a gente temos o diretor comercial Tiago Saraiva. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. E Guilherme Ameride, coordenador de propostas e contratos nacionais e internacionais da Tisseia. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, Danilo. Vamos começar falando do momento então, Tiago. Como que está essa situação do mercado global, a questão da própria expansão da Tisseia? Então, a TSEA é uma empresa madura, a gente está completando quase 60 anos de história, uma história de muito orgulho, que começou lá atrás com investimento de capital japonês. A partir de 2018, nós nos tornamos uma empresa independente e mudamos os nossos esforços, ou realçamos os esforços a partir dessa nova etapa de controle acionário, mais focado no mercado internacional, especialmente nos Estados Unidos. E é uma estratégia que se mostrou muito acertada, porque ao mesmo tempo que a gente, aumentou, ou intensificou, melhor dizendo, as nossas ações comerciais, principalmente no mercado americano, que sempre foi o nosso principal alvo, o mercado também, principalmente depois da pandemia do Covid, aqueceu muito. A demanda por, produtos do nosso setor nos Estados Unidos, ela passou por um aumento significativo. E eu costumo dizer que foi a tempestade perfeita no bom sentido. Ao mesmo tempo que o mercado americano passava por uma transição energética, renovando, ou ajustando a sua matriz de geração, passando para uma matriz mais limpa. O Brasil, por exemplo, é um exemplo, né, nessa seara de energia limpa. A gente tem a maior parte da nossa geração, proveniente de fontes renováveis, mas os Estados Unidos não era assim, continua não sendo, eles estão em um processo de transição e, ao mesmo tempo, a eletrificação de carros, né, ou seja, carros elétricos nos Estados Unidos, começaram a aumentar a demanda de energia elétrica e, finalmente, os data centers. Os data centers são, para quem não é habituado, né, com esse universo, do mundo de energia, eles são a infraestrutura necessária para conseguirmos, dar condições para as IAs, né, as inteligências artificiais, trabalharem, são os processadores. Inteligência artificial, você que usa aí o ChatGPT, enfim, o Claude, o Gemini, você precisa de muita energia para processar aquelas perguntas e você conseguir fazer essa interação. Também no uso de data center, né, eh, estão aí as redes sociais. A gente que usa o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, todas essas plataformas, elas precisam, de uma infraestrutura que demanda uma energia muito grande. Como esse hoje é o principal vetor de crescimento, estava lendo uma matéria recente que PIB americano, por exemplo, né, tem sido majoritariamente puxado por investimentos em infraestrutura de data centers. Isso tem se tornado o grande vetor de crescimento de demanda de energia, nos Estados Unidos. E a TSEA estava preparada, né, porque a gente tinha reestruturado o nosso time, tínhamos feito importantes ajustes, tanto na estratégia quanto na composição das equipes, para que pudéssemos, oferecer ao mercado americano
aquilo que a gente consegue, que são produtos de qualidade, confiabilidade, né, eu acho que nesse setor confiança, sem sombra de Longevos, dúvida, que vão ficar décadas funcionando, garantindo ali aquela previsibilidade, a segurança. sem dúvida, um transformador de potência, né, que é o nosso principal produto hoje, ele precisa durar mais de 40 anos, né. E a gente faz equipamentos para durar. Os reguladores de tensão da TSE, por exemplo, são também equipamentos, que duram muito mais do que concorrentes, de outras naturezas, né. Então, a gente hoje está num momento, de muita satisfação que nos, faz com que, possamos investir na expansão. Tanto na expansão da fábrica de transformadores no Brasil, que ela vai dobrar de tamanho, quanto também na criação da fábrica de reguladores de tensão nos Estados Unidos, que é uma segunda etapa da internacionalização da TSEA. Primeira foi o escritório que nós abrimos há um tempo em Houston, no Texas. Nesse ano a gente aumentou a infraestrutura, as pessoas desse escritório, incluímos uma liderança local e, agora a gente está para uma segunda etapa, a gente está indo para uma segunda etapa dessa internacionalização, que é realmente a criação de uma fábrica de reguladores de tensão no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Estados Unidos que já é 70% do destino das nossas, exportações, aproximadamente. Guilherme, trazendo dessa parte da abertura da fábrica, da expansão internacional com manufatura no território americano. O que que isso já traz para você que já conversa com os clientes de lá, com as concessionárias, com os outros clientes para poder, quando eles veem uma notícia dessa, isso já modifica de que forma o trato? Não, muito boa pergunta, Danilo. Eu acho que o principal ponto que a gente já consegue observar de cara é a confiabilidade, né. Como o Thiago bem mencionou, né, essa estratégia, ela coloca a Odisseia cada vez mais como uma empresa centrada no cliente, né, uma empresa que se preocupa com a necessidade do cliente, com a dor do cliente. Com isso, tendo a fábrica mais próxima, você cria ali toda uma percepção do cliente de que a Odisseia está ali junto com ele. Inclusive para produzir exclusivamente para ele. Inclusive isso, perfeito. Então essa é a ideia. E aí, Thiago, como é que faz esse trabalho agora com já a contratação, início de contratação na fábrica, as pessoas sendo treinadas, fim do ano começa essa operação. O que que isso traz de olhar do cliente para o time comercial, para poder fazer essa aproximação lá, já sabendo também que em breve também começam as obras da fábrica de transformadores de potência? Pois é, a parte de mão de obra, ela é fundamental no nosso negócio, é uma mão de obra especializada. Você leva, tempo para treinar os colaboradores a fabricarem esse equipamento. Você precisa de uma mão de obra muito especializada, com capacidade, desempenhar um trabalho muito manual ainda. Principalmente os transformadores de potência, são equipamentos que demandam, uma especialização muito grande. E isso, felizmente, a Etcétera tem. A gente tem quase a metade de todos os nossos colaboradores com, mais de 10 anos, ou em torno de 10 anos de experiência de trabalho na própria Etcéia. Eh, e para essa fábrica de transformadores que você mencionou aqui, ela, ainda está em processo de construção, não vai ficar pronta, né, agora, mas já estamos contratando a maior parte dos colaboradores. Da mesma maneira, nos Estados Unidos, onde apenas a TSEA exporta reguladores, no sentido de que o mercado americano de reguladores de tensão ele é servido basicamente por fabricantes locais. O único fabricante estrangeiro que atua nesse mercado é a TSEA, que é motivo de orgulho, né? A gente eh, vê o Brasil muitas vezes como um país exportador apenas de commodities, sejam elas agropecuárias ou minerais, mas o Brasil também é um local de tecnologia. A gente tem orgulho de dizer que hoje a gente consegue oferecer produtos extremamente engenheirados, de tecnologia avançada, que atende o mercado mais exigente do mundo, e clientes de alta categoria, ou seja, aqueles clientes que têm restrições elevadas, né? E o Brasil hoje se tornou uma referência
na exportação de transformadores, principalmente para os Estados Unidos, e de equipamentos elétricos em geral. O mundo hoje ele passa por ajustes geopolíticos, vamos dizer assim, e o Brasil ele tem uma grande oportunidade de ser o que alguns cientistas políticos chamam de nearshore e friendshore para os Estados Unidos, ou seja, ele está mais próximo geograficamente e tem uma tradição centenária de amizade com os Estados Unidos, de alinhamento inclusive cultural, né. Hã, Isso faz com que hoje o Brasil seja o maior exportador de transformadores acima de 100 MVA, ou seja, aqueles transformadores maiores para os Estados Unidos. O Brasil é o número um. Em 2025, foi a primeira vez que o Brasil ocupou essa posição, e a DCE talvez seja o principal exportador hoje de transformadores para os Estados Unidos entre as fábricas brasileiras. Reguladores de tensão não somos os únicos, isso nos dá conforto em acreditar que a gente está tomando a decisão correta, que é expandir a nossa fábrica de transformadores no Brasil, onde a gente tem uma mão de obra extremamente capacitada, né, e Treinada. treinada, e o transformador é um produto de alta tensão. Você precisa da mão de obra mais especializada, leva anos para treinar. E expandir a fábrica de reguladores nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma tradição maior na fabricação de reguladores do que os transformadores grandes. A maior parte de transformadores, por exemplo, acima de 100 MVA, são aqueles enormes que a gente vê na estrada, às vezes com batedores, né, com aquelas carretas com muitos eixos puxando. Os Estados Unidos importam a maior parte desse tipo de transformador, eles não fabricam localmente. Então a tradição dos Estados Unidos é importar esse tipo de transformador. Nós vamos hoje continuar exportando do Brasil com a fábrica sendo expandida, né, a nossa nova linha de produção aqui. E reguladores de tensão, que a tradição dos americanos é comprar localmente, além de mantermos a nossa fábrica aqui no Brasil, de onde a gente já exporta para os Estados Unidos e para mais de 40 países, hoje a gente é um player global de reguladores de tensão, nós vamos agora ter localmente uma fábrica, né, onde a gente consegue achar uma mão de obra adequada para reguladores. No mercado americano ele tem tradição de fabricação de reguladores, e vamos expandir a presença da DCE nos Estados Unidos através dessa fábrica, e se Deus quiser vamos ser uma multinacional aí, robusta, elevando, né, o nosso nome, entre os principais players, globais de fabricação de equipamentos elétricos. Ô, Guilherme, pensando assim, que para a manufatura começar, primeiro o time comercial vai ter que trabalhar e fazer essas vendas para poder garantir esses pedidos chegando. Como que é feito isso antes do início da operação? Já é uma conversa com os clientes mostrando, essa previsão, já fechando algumas datas? Olha, eu acredito que isso já está sendo feito há pelo menos uma década, né, querendo ou não, principalmente quando a Etcéia, em 2013, 14, né, começou de forma mais próxima, né, a conversar com os clientes americanos, né, foi toda uma construção de relacionamento, né, porque sem dúvida hoje a concessionária, principalmente falando em regulador de tensão, Danilo, onde os principais clientes são as concessionárias de energia, você precisa ali de um tempo de maturação grande, né, para criar uma confiança, criar realmente, assim, um relacionamento, seja para o produto regulador de tensão, seja para o transformador de potência, porque um vai puxando o outro a reboque, né. Então, se hoje a gente consegue ter um discurso transparente, objetivo com o nosso cliente dos Estados Unidos, para uma fábrica nova, é porque esse trabalho, né, de qualidade, de aproximação comercial já está sendo feito há muito tempo. É uma responsabilidade de longo prazo, construindo esses relacionamentos com clientes, com as pessoas, para poder garantir esse produto engenheirado e que vai durar ali as décadas. Principalmente o mercado americano, que é extremamente exigente, e hoje é o principal destino das nossas vendas. A gente costuma brincar, né, Guilherme, que, se eu anunciar o equipamento no intervalo da novela, ou se for nos Estados Unidos, aí no intervalo de um jogo, o apelo para compra talvez não surta efeito como, nos negócios B2C, né, ou seja, o nosso negócio ele, demanda um desenvolvimento. A gente diz que não é uma venda, é um desenvolvimento de negócio. Você tem que criar um vínculo,
você tem que aprovar a fábrica, você tem que fazer a cotação, é um produto feito sob medida. Então o ciclo de desenvolvimento de negócio é longo. Em transformadores, talvez até um pouco mais que reguladores, mas ambos os produtos precisam de um investimento, bastante forte, no desenvolvimento do mercado, na aproximação dos clientes, especialmente criar confiança. E não é só o time comercial que faz isso, né. A gente sempre reforça que a venda de um transformador, ela e de um regulador de tensão, ela está ali na ponta da lança, sendo conduzida pela área comercial. Entretanto, é toda a empresa que trabalha em conjunto para que aquela venda seja feita, porque você tem propriamente a elaboração da proposta, mas até mais que isso, quando você traz o cliente à fábrica, quando você leva ele na produção, quando você coloca ele para conversar com a área de qualidade ou com a área técnica, as soluções e a flexibilidade que a nossa área técnica de engenharia de produção conseguem, conceder ao cliente, tudo isso é fundamental. Então, sem dúvida, é um esforço em conjunto. Cada colaborador da Odisseia, aqueles que estão vendo, estão escutando e vendo esse podcast, podem ter certeza que hoje, se a gente cresceu em 10 vezes o nosso faturamento nos últimos anos, desde que a gente se tornou independente, sendo propriedade de um fundo brasileiro, e a gente no ano passado cresceu em 30 vezes as vendas, isso aí é fruto do trabalho conjunto de todas as áreas da Odisseia, que soube aproveitar o momento que o mercado está passando, principalmente o americano, e estamos aproveitando essa oportunidade. E pode Só falar. um comentário, né, em linha com o que o Thiago tá falando, acho que ninguém vende sozinho e nem entrega sozinho, né, Thiago. Verdade. Então, isso que a gente tenta sempre passar para todo mundo dos nossos times, para as áreas que trabalham com a gente, né, que tem que entregar muito bem, né. E entregar muito bem, e depois que você entregou, a gente tem que estar todo mundo acompanhando, né, aquela necessidade do cliente, né, porque o cliente satisfeito vai trazer uma próxima venda com certeza, principalmente o mercado americano, que é um mercado que lida muito bem com essa questão do atendimento, do cumprimento do contrato, né. E a gente pensando, né, nessa questão do trabalho conjunto, desse bom atendimento, que a TSEI já está presente em 36 estados dos 50 nos Estados Unidos. Fora que já exportamos aí para, se não me engano, já chegamos aos 60 países no mundo. Então isso mostra que realmente é uma qualidade que vem chegando de todas as áreas entregues até o fim. Exato. E temos que ser extremamente vigilantes, porque, a reputação, né, e aquela velha máxima da confiança, ela é difícil de ser construída, mas fácil de ser perdida. Então é um trabalho árduo e, a área, por exemplo, de contratos, que trabalha na entrega dos produtos, ela tem que ter uma sinergia muito afinada com a área comercial. Porque o relacionamento que você cria durante a gestão do contrato com o cliente, e são contratos de gestão longa. O regulador de tensão nem tanto, talvez 4 a 6 meses em condições normais, mas os transformadores pode ser de 14 a 36 meses. Então, quem está fazendo a gestão do contrato está cuidando também ou está cultivando a relação comercial. E esse tipo de relacionamento precisa ser conduzido, ele precisa ser, bem pensado pela empresa como um todo, porque a venda é recorrente. Os nossos clientes, eles, ah, são recorrentes. A gente sempre está vendendo, para clientes, repetidamente, né, ou seja, pelo menos esse seria o nosso intuito, já que é muito melhor você, enfim, investir num relacionamento de um cliente com quem você já tem, que você dá certo, de trabalhar em conjunto, do que você partir para o mercado, fica muito mais caro você buscar clientes novos. Nós estamos fazendo os 2 felizmente, porque a gente está crescendo, hoje a gente tem talvez torno de 100 clientes ativos nos Estados Unidos, contando todas as nossas, unidades de negócio. Também não estamos esquecendo do mercado brasileiro, continuamos vendendo no mercado brasileiro, e essas expansões que nós estamos fazendo visam inclusive ter mais capacidade para atender o nosso mercado, né. A fábrica de reguladores, por exemplo, o intuito, aqui no Brasil, é aumentar nossa capacidade para atender o mercado doméstico, para aqueles clientes que são focados em qualidade, o mercado latino-americano, destinos,
talvez até mais distantes, né, a gente vende para a África do Sul, vendemos para a Arábia Saudita, recentemente a gente começou a atuar inclusive no mercado australiano. E transformadores de potência, o foco de fato é aumentar e crescer nos Estados Unidos, mas com uma linha de produção nova e com o dobro da capacidade de produção, seguramente a gente vai estar mais apto a oferecer melhores prazos de entrega também no Brasil, bem como nos Estados Unidos. E é muito diferente, por exemplo, a relação comercial com clientes daqui, da América Latina, com os americanos e outras partes do mundo? Tem que saber. Sem dúvida. Na minha opinião, né, principalmente em regulador de tensão que a gente atua no mundo inteiro, Danilo, cada lugar que você vai fazer uma venda, né, fazer uma gestão de contratos, desenvolver um mercado, vai ser diferente, cara. Então, você mais do que nunca, né, ainda mais agora pensando no plano, né, ambicioso, mas muito maduro que a Odisseia tem para 2030, a gente, como o Thiago falou, a gente tem que ser muito vigilante, né. Você não pode esquecer de como atuar no Egito, na África do Sul, na Austrália, enfim. Cada um tem uma cultura, uma particularidade. Exatamente, exatamente. Mas, de toda forma, a Odisseia ela tem já uma bagagem, né, a gente não pode esquecer da nossa história, que, né, primeiro no Brasil, né, uma história belíssima de fornecimento de transformador, de regulador de tensão, mas, por muitos anos a Odisseia foi uma exportadora majoritariamente para outros países que não os Estados Unidos, né. Então, tudo isso, né, criou sim uma bagagem muito forte na gente, para a gente chegar, né, nesse plano de expansão para os Estados Unidos muito preparado, né, porque os Estados Unidos ele é um caldeirão, né, com gente de várias nacionalidades, né. Então a gente vai atuar ali tratando diretamente com uma pessoa do leste europeu que seja, do Oriente Médio, a gente já tem esse costume, né, então a Odisseia hoje ela está sim preparada para atuar em qualquer mercado que seja. Experiência. Perguntando para vocês dois, assim, para quem está assistindo e às vezes tem vontade de vir trabalhar na Odisseia, no time comercial. Que dica que dá para poder pensar, assim, que a pessoa tem que ter para ela chegar e brilhar junto com o time? Bom, eu acho que disposição, vontade de crescer, espírito empreendedor, porque a gente está construindo uma Odisseia muito maior e de fato, acredito que o principal ponto é curiosidade, né. Você tem que querer entender o cliente, querer entender os processos. E hoje, principalmente para os jovens, para os mais jovens, a gente espera que o comprometimento, né, seja um dos pilares fundamentais, um dos traços, principais da personalidade de quem quer crescer e quer ingressar na nossa empresa. Creio, obviamente, né, concordo com tudo, mas gostaria de adicionar também vontade de trabalhar com diversas áreas, né. Eh, Principalmente no comercial, você tem que estar a todo momento conversando com a engenharia, com a logística, com a produção, qualidade, enfim, com literalmente todas as áreas da planta, né, com facilities, por exemplo, quando você vai receber um cliente para preparar a fábrica para aquela visita, né. Então tem que ser, assim, um perfil que não vai querer ficar sentado não, sabe, vai querer levantar da cadeira, conversar, procurar, Não pode ficar no marasmo não esperando pode acontecer. correto. E, além disso, tem alguma dica para uma pessoa? Por exemplo, tem que ter algum curso específico ou não? Dependendo, alguns são mais procurados para poder conseguir trabalhar junto? Então, o Guilherme pode me ajudar, mas é interessante na nossa área comercial a pluralidade de backgrounds que os nossos colaboradores têm. Se é empresa de engenharia, então naturalmente, engenharia, produção, fabricação, mas naturalmente a gente tem uma composição importante de engenheiros, né? Tanto engenheiros eletricistas, como também de produção. Mas também, com essa visão exportadora, grande parte do nosso time hoje tem um background de negócios internacionais, de comércio exterior, relações econômicas internacionais. Nós temos pessoas de administração, né, hã, mais recentemente, inclusive, da área, jurídica, enfim, eu acho que essa pluralidade nos ajuda a ter visões distintas, né, pontos de vista diferentes e cada um trazendo aí um skill
uma habilidade diferente pode contribuir para que a gente ofereça a melhor solução. Oh, concordo 100%. É uma equipe muito diversificada, né, onde, cada um ali consegue não só cuidar das suas entregas, mas contribuir também, né, para o objetivo como um todo, né. Então, obviamente, né, essas áreas que o Thiago mencionou são as áreas, assim, que a gente tende a buscar mais, mas a gente sempre avalia os currículos que o nosso departamento de RH traz pra gente com muito carinho, principalmente para buscar pessoas que possam trazer algo novo, né. Então, recentemente a gente teve, a inclusão de uma engenheira química, né, no departamento de propostas, né. Isso só mostra que a gente está sim aberto a pessoas que querem contribuir, né. Tem ali uma série de requisitos, óbvio, né, com essa expansão que a gente está fazendo para os Estados Unidos, é primordial que o inglês seja, uma habilidade que a pessoa já tenha, né, até pelo tempo que a gente precisa para executar as coisas até 2030, né. 2030 tá logo ali, cara, Sim. tá Só muito piscar, próximo. piscou, chegou. Piscar, chegou. Igual episódio. Quando o papo é bom, ele voa, o tempo passou. Queria agradecer a presença de vocês dois. Nós que agradecemos. Sem dúvida, muito obrigado. Para você que está aí assistindo, esse é o Tisseia Talks, eu sou o host Danilo Girundi, o podcast que fala de pessoas e assuntos ligados ao mercado de infraestrutura de energia. Até o próximo episódio.